Olá pessoal, hoje nós vamos ter a aula então de estatística da unidade 2, hoje é dia 26 de março, né? E vamos trabalhar o tema que é a amostragem, está na página 15 do material de vocês, tá bom? Vamos lá então. Eu quero falar um pouquinho do que nós vimos nas aulas anteriores sobre população, né? Quando você tem aqui uma população, especialmente quando ela é muito grande, você pode escolher uma parte desse conjunto, dessa população, que é a nossa amostra, estudar essa amostra, fazer todos os cálculos estatísticos dessa amostra e depois, então, voltar com esses dados, refletindo na população. Isso nós vimos em aulas anteriores. Para fazer essa escolha dessa amostra, nós temos então uma técnica que nós chamamos de amostragem. A amostragem é um processo de escolha e seleção de elementos que farão parte da amostra. Então nós temos que ter alguns critérios. Nós vamos ver aqui três tipos de amostragem, né, de processos da escolha dessa amostra. O primeiro deles é a chamada aleatória simples, que não passa de ser um sorteio simples, né? Você enumera umas bolinhas, por exemplo, e vai sorteando números. Cada pessoa ou cada item tem uma numeração, e aí a escolha é simples, né? Um sorteio simples, coloca numa urna e vai escolhendo quantos números forem necessários para compor essa amostra. A aleatória sistemática também ela é uma escolha, ela também é um sorteio, porém a população deve estar ordenada, né? E escolhe-se, por exemplo, de 10 em 10, de 3 em 3. Vamos escolher, por exemplo, uma lista de pessoas que estão ordenadas em números ímpares, números pares, enfim. Por isso que ela é chamada de sistemática, ela obedece uma ordem. O terceiro tipo da amostragem, que nós vamos estar realizando cálculos, é a proporcional estratificada. Agora nós vamos ver a amostragem do tipo proporcional estratificada. Esse tipo de amostragem nós usamos quando nós temos a população dividida em subgrupos. Vou dar um exemplo bem simples. Você tem aqui uma tabela que mostra uma empresa dividida em setores. Setor financeiro, tecnologia da informação, né, e o RH. São 7 funcionários do financeiro, 8 do TI, já são 15, mais 12, 27 funcionários aqui dessa empresa. Muito bem. Como ela é estratificada proporcional ou proporcional estratificada, nós devemos encontrar uma amostra. Nesse exemplo aqui, nós precisamos encontrar uma amostra composta por 5 profissionais, por 5 empregados, né, que vão representar a empresa em algum evento, em alguma reunião, por exemplo. E aí nós vamos achar a porcentagem de cada departamento em relação ao total. Então, como que nós vamos fazer isso? Quantos por cento 7 funcionários do financeiro representam essa empresa? Então, 7 por 27 vezes 100. Da mesma forma, 8 funcionários do TI para 27 no total vezes 100. Essa porcentagem aqui é a última linha de cálculo da regra de 3, já mostrei para vocês isso quando estudamos porcentagem. É muito mais fácil fazer o parcial pelo total vezes 100, você não precisa ficar aplicando a regra de 3 inteira, né? E 12 divididos por 27 vezes 100. Fazendo esses cálculos, nós vamos então encontrar aqui as porcentagens. Então, 7 divididos por 27 vezes 100, nós temos aqui 25,93. Vamos arredondar isso aqui para 26%. Tá? 26%. Tá? Então, 8 divididos por 27, tá? 100 vezes, eu tenho aqui 29,63, eu vou arredondar para 30%, para facilitar os cálculos. Trabalhar com números inteiros é mais fácil. E 12 divididos por 27 vezes 100, eu tenho 44,4%, vou deixar aqui 44%. Aí sim trabalhamos com
os inteiros. Se nós somarmos essas porcentagens, para fazer a prova real, nós temos que ter aqui 100%. 26 com 30, 56 com 44, 100%. Muito bem. Como nós encontrarmos agora a nossa amostra, que é o final, que é realmente a resposta desse problema, né? Então veja, você vai fazer aqui, como nós queremos uma amostra de 5, eu vou fazer aqui 5% de, desculpe, 5% não, 26%, né? Então aqui nós temos que arrumar 26% de 5. Lembra da porcentagem? 0,26 vezes 5. 0,26 vezes 5, eu tenho aqui 1,3. Tá? 1,3 pessoas, funcionários. Já chegamos lá no arredondamento. Aqui, na segunda linha, nós temos 30%, então é 0,30 vezes 5. 30%, 0,30 vezes 5, eu tenho 1,5 pessoa. Tá? E aqui nós temos 0,44 vezes 5, 44%, né? 0,44, 5 vezes, vai dar 2,2 pessoas. Bom, agora nós vamos completar o quadro. Nós sabemos que pessoas, empregados, né, são variáveis discretas, não existe meio funcionário, meia pessoa. Então, ou é uma, ou é duas, ou é três, né? Então, aqui, para nós temos que deixar 5, tá? Então, veja aqui, 1,5, nós podemos colocar aqui duas pessoas, né? Para 8 sobre 27, aqui posso colocar duas pessoas, né? 1,5 virou 2, aqui 2,2 fica 2 mesmo, e aqui 1,3, vou arredondar para uma pessoa. Portanto, eu tenho um total aqui de 5, que é a minha amostra. Então, essa coluna representa esse extrato, né? Essa amostra estratificada, ou seja, nós vamos contar dos 7 funcionários financeiros, nós vamos contar com 1. Dos 8 do TI, nós vamos contar com 2, e dos 12 do RH, vamos contar com 2. Por isso, então, nós temos aqui uma amostra estratificada de forma proporcional. Ou seja, os departamentos que tinham mais funcionários contribuíram lá com a amostra com mais funcionários. E o que tinha menos, claro, ficou com menos. O cálculo que nós fazemos, são cálculos de porcentagem para chegar aqui nesse extrato. Agora, pessoal, na página 18, eu vou mostrar para vocês como calcular o tamanho da amostra. Uma vez que, quando você tem uma população muito grande, você precisa determinar o tamanho dessa amostra. E aí nós vamos apresentar para vocês um critério, com fórmulas, para ajudar nesse cálculo. Muito bem, o primeiro passo para esse cálculo é calcular a primeira aproximação, como se fosse um tamanho da amostra provisória. Esse cálculo nós chamamos de N0, que seria o número de elementos dessa amostra pela primeira aproximação, que seria 1 sobre E0 ao quadrado. O que é o E0? O E0, então, é o erro amostral, né? Que geralmente vem em porcentagem, que seria essa margem de erro que você tem ou que você quer que aconteça. O N0, como eu falei, então, é a aproximação, a primeira aproximação seria como se fosse um tamanho provisório, dependendo do tamanho da população. No segundo momento, nós vamos fazer o cálculo realmente do tamanho da amostra. E aí é o nosso N, que é o tamanho da amostra. Esse N maiúsculo, né, vamos chamar ele de Nzão, é o tamanho da população. O N0 nós já temos, que é a primeira aproximação, e aí nós fazemos a soma e fazemos a divisão. Uma observação aqui nesse cálculo, quando a população é infinita, quando a população é muito grande, você acha o N, o número de elementos da amostra, sendo o próprio N0. Você não precisa fazer o segundo cálculo, uma vez que essa população é muito grande. No exemplo da página 18, nós temos uma população de 2.000 pessoas, né? E um erro amostral para 4%, uma margem de erro de 4%. Né? E nós queremos calcular
qual seria o tamanho dessa amostra. Então, no primeiro momento, nós vamos calcular o N0, que é 1 sobre o 4% aqui na forma decimal, que é 0,04 divididos por 100, e você vai fazer 0,04 ao quadrado, aplicando essa fórmula aqui. Ok? Muito bem. Fazendo esse cálculo, nós temos 1 divididos por 0,04, tá? Que vai dar 625. Veja, se a população fosse muito grande, você já poderia ficar com 625, que seria o tamanho dessa amostra. Tá? Nesse caso, 2.000 não é considerado uma população infinita, então nós vamos calcular o N. O N é essa fórmula aqui. Então, N vezes N0 vai ficar 2.000 vezes 625, e embaixo 2.000 mais 625. Portanto, o nosso N vai ficar 2.000 vezes 625, nós temos aqui 1.250, né? 1.250.000. 2.000 mais 625 dá 2.625. Fazendo essa divisão, tá? 2.625, nós temos aqui uma amostra de 476 pessoas. Então, nesse caso, nesse exemplo, uma população de 2.000 pessoas seria suficiente nós termos ou escolhermos uma amostra com 476 elementos. Ok? Bem, pessoal, agora na página 19 nós temos as atividades de fixação e eu vou resolver os dois primeiros exercícios. O primeiro é uma aplicação do que a gente viu no sentido de calcular o tamanho da amostra. Veja, nesse primeiro exercício o enunciado fala assim: uma empresa com 1.000 funcionários deseja se estimar a porcentagem dos favoráveis a certo treinamento. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória simples que garanta um erro amostral não superior a 5%? Então veja, nós temos aqui como os dados o N maiúsculo, é o Nzão, que é o tamanho da população, e o erro amostral de 5%. Então nós vamos fazer o cálculo do N0 primeiro e depois do N, como nós fizemos naquele exemplo anterior. Então, para o cálculo do N0, o que nós precisamos? Precisamos da fórmula 1 sobre E0 ao quadrado. 1 sobre. Também aqui transformando para a forma decimal, 5 por 100, né? 005. 005 ao quadrado. Portanto, nós vamos ter aqui um N0 igual. Se nós fizermos essa divisão, vamos fazer um pouquinho mais detalhado, veja, para você entender melhor. 0,05 elevado ao quadrado, você tem aqui 0,0025. Se você dividir isso aqui, tá? Você vai ter aqui 400, né? Então, no primeiro momento, você tem a primeira aproximação de 400 elementos nessa amostra. Muito bem. Como você tem uma população que não é considerada muito grande, 1.000 elementos, você pode achar agora, então, o N, como se fosse um N definitivo, né? O nosso N final, que seria a aplicação dessa fórmula N vezes N0, N mais N0. Então, vai ficar assim. O 1.000 vezes o 400, que é o N0, depois 1.000 mais 400, certo? Muito bem, então aí nosso N vai ser igual. 1.000 vezes 400, eu tenho aqui o 4 mais 5 zeros, né? Então dá 400.000. E 1.000 mais 400, 1.400. Fazendo essa divisão de 400.000 por
1.400, você tem 400 mil. 1.400. Você tem aqui um valor de 285,7, vamos arredondar para 286, né? Nós sabemos que o número aí de pessoas não dá para calcular de forma quebrada, né? Então arredondamos para o maior, que é 286 pessoas. Então, nesse exercício, nós temos aqui uma população de 1.000 e dessa população de 1.000 vamos tirar, aí vamos escolher 286 para compor a nossa amostra. Ok? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é um combinado do cálculo de tamanho da amostra com a amostra estratificada que nós vimos anteriormente. Então veja, nesse enunciado diz assim: uma empresa tem 3.414 empregados repartidos nos seguintes departamentos: administração 914, transporte 348, produção 1.401 e outros departamentos 751, num total de 3.414. Então o que se pede aqui? Deseja-se extrair uma amostra entre os empregados para verificar o grau de satisfação em relação à qualidade da comida no refeitório. Apresente um plano de amostragem estratificada, calculando primeiro o tamanho da amostra. Muito bem, vamos fazer isso. Então, no primeiro momento, nós vamos calcular o tamanho da amostra. Não foi dito para nós qual seria esse tamanho. Então, nós vamos usar as fórmulas para fazer o cálculo. Vamos fazer exatamente o que nós fizemos no primeiro exercício e naquele exemplo anterior. Vamos calcular primeiro o N0 e depois o N. 1 sobre. Veja que aqui, nesse caso, também não foi falado qual seria o erro amostral. Pode ser entre 2 e 5, né? Vamos jogar aqui 5%, né? Vamos colocar aqui o E0 como 5%. Ah, professor, mas se eu quisesse colocar 4, tudo bem, pode ser colocado de 2 a 5, é um bom número, uma boa porcentagem para erro amostral. Então, você tem aqui 0,05 elevado ao quadrado. Veja, aproveitando o exercício anterior, nós já temos esse cálculo que é 400, que facilita a nossa vida. Então, aqui vai ficar o 3.414, tá? Vezes, vou aumentar aqui, 400 e 3.414 mais 400. Então o nosso N vai ficar assim, ó, 3.414 vezes 400, nós temos aqui um valor grande, né? 1.365.600. E embaixo, 3.414 somado com 400, né? Nós temos aqui 3.814. Fazendo essa divisão, nós vamos ter aqui então o nosso número de elementos para essa amostra, né? Então 1.365.600 divididos por 3.814, nós vamos ter aqui 358 pessoas, funcionários, né? Então, veja, num total de 3.414, nós agora já temos qual o tamanho dessa amostra. Basta agora nós estratificar essa amostra, né? Ele quer uma amostra estratificada. Para fazer isso, nós vimos um pouquinho atrás, né, do nossa aula, nós vimos que temos que calcular a proporção, as porcentagens e depois o cálculo da amostra. Primeira porcentagem, o que nós vamos fazer? Veja, vamos pegar o 914 do departamento de administração e vamos dividir por 3.414, né? Então, 914 divididos por 3.414 vezes 100. Vamos ver quanto que vai dar isso? Olha, esse cálculo aqui, para facilitar a nossa vida, eu já tenho, vai dar 26,77%, ok? Tranquilo? Depois vamos pegar o 348.
348 divididos por 3, 414 vezes 100, nós vamos ter aqui 10,19%. Aí, tá? Depois nós temos o 1401, também por 3,414 vezes 100, e aí nós vamos ter uma porcentagem de 41,04, que é a maior porcentagem que nós temos aqui. E a última é 751 divididos por 3,414 vezes 100, nós vamos ter aqui, arredondando, né, 22% dessa porcentagem. E agora, como nós temos o 358, nós vamos jogar aqui essas porcentagens, né, 26, completando esse quadro, né, 26,77, 10,19, 41,04 e 22. Somando aqui, então, 100%. Ok? Tranquilo? Fecha, né? Eu já fiz essas continhas, está fechando, tá? E agora vamos fazer o cálculo da amostra. Então, nós vamos fazer aqui 26%, né, de 358. Como é que faz esse cálculo? 0,2677 vezes 358. Eu já tenho esse valor aqui para passar para vocês, já me adiantei, né? Veja aqui, nós temos esses valores aqui, ó, 96, depois 10,19% de 358, 0,1019, né, dividido por 100, aquilo que eu falei para vocês, né, sempre passar para a forma decimal para fazer o cálculo da porcentagem. Então aqui vai dar 36 pessoas, tá? Então aqui tem um, aqui tem outro, vamos fazer o outro aqui, ó, 41,04% de 358, 0,4104 divididos por 100, né? Vezes 358, que vai dar então um total de 147 pessoas. E o último, que é 22, né? 22% de 358, 0,22 vezes 358, você vai ter um total aqui de 79. Então vamos completar o quadro aqui. 96 vão ser pegos para compor a nossa amostra estratificada. 96 do departamento administrativo, 36 do departamento de transporte, 147 do departamento de produção e 79 outros, né, outros departamentos. Somando tudo, vai dar 358. Completando o quadro, você dá a resposta final, que é o que ele pediu. Tanto calcular o tamanho da amostra, como a amostra estratificada, que seria essa aqui a nossa resposta. Essa aqui seria a nossa resposta, ok? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, bem os conteúdos. Eu vou estar na plataforma, vou passar atividades para vocês e no horário da aula eu vou estar lá online para tirar qualquer dúvida. Até lá!